audiência pelo Tribunal do Júri. Lá naquela audiência, a parte não pode apresentar um documento novo, não pode pegar a outra parte de surpresa. Isso seria ferir o princípio do contraditório. Portanto, diz o Código de Processo Penal, sobretudo em razão da reforma pela Lei 11.689. Se tivermos que juntar novos documentos, lá no rito do júri, na audiência do Tribunal do Júri, teremos que fazê-lo 3 dias úteis antes dessa audiência. Portanto, é uma restrição aí do Código de Processo Penal. A juntada de um novo documento lá no rito do júri deve ser feita com 3 dias úteis de antecedência. Tudo bem, meus amigos? E esse foi a primeira parte da aula de hoje. O tema do dia. Mas, evidentemente, que só a exposição do professor não basta. Vamos ouvir o que os alunos de todo o Brasil têm para perguntar. Vamos ao segundo bloco da aula de hoje. Pergunte ao professor. Agora, meus queridos amigos de todo o Brasil, nós vamos a uma parte especial do programa de hoje. É aquela parte em que os alunos de todo o Brasil podem fazer aí as suas respectivas perguntas. E vamos ver o que os alunos de todo o Brasil têm para perguntar sobre as provas no processo penal. Vamos para a primeira pergunta? Pergunte ao professor. O que é o princípio dos frutos da árvore envenenada? Excelente pergunta, eu não falei durante a aula, mas falo agora. O princípio dos frutos da árvore envenenada, também chamado de ilicitude por derivação, tem origem norte-americana. Nasceu na Suprema Corte Americana, com o nome Fruits of the Poisonous Tree, os frutos da árvore envenenada. E o que é isso? A ideia é bem simples. Frutos da árvore envenenada significa que tudo aquilo que decorre de uma prova ilícita também será ilícito, também estará contaminado pela ilicitude. Vamos imaginar um exemplo. Vamos imaginar uma confissão obtida mediante tortura. O réu é torturado com o objetivo de confessar um determinado crime. Imaginem que, além de confessar esse crime, ele confessa também um outro fato. Vamos imaginar um exemplo. O réu está sendo torturado para confessar um homicídio que supostamente ele praticou. Só que, além dessa confissão, ele confessa também que em sua casa, em sua residência, ele tem grande quantidade de droga, grande quantidade de substância entorpecente. Imaginem só nesse caso, a autoridade, sabendo daquele fato, vai até a casa dele com mandado judicial e acaba apreendendo a droga, apreende a substância entorpecente. Meus amigos, segundo o princípio dos frutos da árvore envenenada, aquela apreensão também é ilícita. Trata-se também de uma prova ilícita. É como se a prova ilícita fosse uma árvore e todos os frutos que dela nascem estão envenenados. Esse princípio, que não está expresso na nossa Constituição Federal, na verdade está implícito no artigo 5º, inciso 56, que ao falar das provas ilícitas estaria englobando a ilicitude por derivação. Esse princípio agora está no Código de Processo Penal. Portanto, está expresso no CPP o princípio da ilicitude por derivação. Tudo aquilo que decorre de uma prova ilícita também estará ilícito, também estará contaminado e deve, portanto, ser retirado do processo. Porque essa é a consequência da introdução de uma prova ilícita no processo. O seu desentranhamento. Aquela prova deve ser desentranhada, excluída do processo. Desentranhada e aí, posteriormente, destruída. É a consequência prevista no Código de Processo Penal. Vamos a uma próxima pergunta na aula de hoje. Pergunte ao professor. Professor, existem exceções ao princípio dos frutos da árvore envenenada? Existem exceções ao princípio dos frutos da árvore envenenada que acabamos de ver? Meus queridos amigos, o Código de Processo Penal, na reforma operada em agosto de 2008, através da Lei 11.690, previu
duas exceções. Então, todos nós entendemos o que são frutos da árvore envenenada. São aquelas provas decorrentes de uma prova ilícita. Mas quais são as duas exceções do Código? Uma primeira exceção do Código, diz a lei, quando não houver um liame, quando não houver uma ligação evidente entre uma prova e outra. Portanto, não havendo um visível nexo causal entre a prova ilícita e a nova prova produzida, não haverá a ilicitude por derivação. E essa segunda prova poderá ser admitida no processo. Outra exceção prevista no Código de Processo Penal é a exceção, meus amigos, da fonte independente. A teoria da fonte independente. O que é isso? Nós trouxemos isso do direito americano, Independent Source. Segundo o Código de Processo Penal, poderá ser produzida, poderá ser admitida uma prova ilícita, quando ela é fruto de uma fonte independente. O que seria essa fonte independente? Segundo o Código de Processo Penal, segundo o Código, fonte independente, isso você encontra no artigo 157 do CPP. Fonte independente, basicamente, é aquela prova com a qual a autoridade, ela encontraria, de uma forma ou de outra, pela atividade regular de investigação, a autoridade encontraria exatamente aquela mesma prova. Imagine, por exemplo, que uma pessoa foi torturada para confessar um determinado fato e a polícia encontrou aquele objeto. Não obstante, a polícia já estava a poucos metros de encontrar aquele objeto. Meios naturais de investigação encontrariam aquela prova. Nesse caso, disse o Código, ela é fruto de uma fonte independente. Então, meu querido amigo que me fez essa pergunta, são as duas exceções previstas no Código de Processo Penal. Uma exceção relacionada, portanto, à inexistência desse nexo causal e uma outra exceção agora relacionada à teoria da fonte independente. E vamos para mais uma questão. Pergunte ao professor. Professor, em que momento podem ser apresentados os documentos no processo penal? Uma boa pergunta também. Em que momento os documentos podem ser apresentados? Essa eu falei durante a exposição. Os documentos, segundo o artigo 231 do Código de Processo Penal, podem ser apresentados a todo tempo, até mesmo em grau de recurso. Enquanto não houver o trânsito em julgado, poderá ser apresentado um novo documento. Não obstante, essa regra possui exceções. O próprio artigo 231 do CPP, ele fala que é a regra, mas prevê exceções legais. E a exceção legal mais importante é aquela que se refere ao rito do júri. Lá na audiência pelo Tribunal do Júri, não podem ser apresentados novos documentos, sob pena de pegar a outra parte de surpresa. Portanto, diz o Código de Processo Penal que se um novo documento for juntado lá no rito do júri, deverá ser apresentado pelo menos 3 dias úteis antes, com 3 dias úteis de antecedência. Então, em resumo, os documentos podem ser apresentados a qualquer momento do processo, mas há exceções legais, e a exceção legal mais importante é a do rito do júri, porque lá para a audiência do rito do júri, temos que apresentar os documentos com 3 dias úteis de antecedência. Tudo bem? Vamos à próxima pergunta da aula de hoje. Vejamos! Eu gostaria de saber quando é que pode ser feita a busca domiciliar e a busca pessoal. Excelente pergunta, e pergunta que cai sempre no exame da OAB. Quando pode ser feita a busca pessoal e quando pode ser feita a busca domiciliar? O Código de Processo Penal, ele fala sobre a busca e a apreensão. Primeiro é feita a busca, primeiro vamos buscar. Depois, se encontrada alguma coisa, poderá ser apreendida. Busca e apreensão. Existem duas modalidades de busca. Existe a busca pessoal e existe a busca domiciliar. Primeira pergunta que eu lhes faço. A busca pessoal, ela precisa de ordem judicial
precisa de mandado judicial? A busca pessoal?